A paz do Senhor a todos, Deus abençoe a sua vida, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Você que se inscreveu no nosso canal, meu muito obrigado. E você que é novo por aqui, inscreva-se no nosso canal, tá bom? Deixe o seu like porque é muito importante para nós. Deus abençoe. Eu quero aqui deixar um subsídio da lição 11. Deus apresenta salvação ao cristão, um auxílio a mais para você. Vamos pegar aqui esta palavra, salvação, porque no hebraico salvação é iassá. E o que significa essa palavra? Essa palavra traz o significado de liberdade daquilo que prende ou restringe. Então, salvação no original quer dizer isso, né? A sua raiz etimológica quer dizer justamente isso. E quando nós estudamos a doutrina bíblica da salvação, nós usamos um termo técnico, né? Tecnicamente nós chamamos de soteriologia, né? Esse é o termo técnico que nós usamos. Então, de uma forma resumida, eu quero estar deixando um conteúdo aqui para lhe auxiliar. Então, vamos pegar aqui. Salvação. Salvação é a obra completa de Deus, certo? Que consiste na vida de um homem que está no estado de pecado, na pessoa bendita de Cristo Jesus, né? Quando Jesus ali deu o brado na cruz do Calvário, está consumado, ele comprou povos de todas as línguas, de todas as tribos. Então isso é salvação. Isso está relacionado a uma libertação, espiritualmente falando. Porém, nós temos as bênçãos da salvação. E o que é isso, as bênçãos da salvação? As bênçãos da salvação incluem basicamente 3 fatos importantes, certo? Porque a salvação ela vem completa. Então, a salvação inclui a redenção, que é uma bênção, inclui a reconciliação, porque nós estávamos mortos nos nossos delitos e nossos pecados, e inclui a propiciação, certo? Então, isso são as bênçãos da salvação. Porém, eu quero lhe explicar de uma forma mais simples e objetiva. A redenção significa a completa libertação, certo? Através do pagamento de um resgate. Ou seja, quando Cristo morreu na cruz, ele pagou uma dívida nossa e nos resgatou, e nos libertou. Pedro, na sua segunda carta, no capítulo 2, versículo 1, ele fala que ele nos resgatou. Deixa eu acrescentar aqui, nos resgatou de quê? Nos resgatou de um mundo de trevas. Paulo vai falar também em Gálatas, no capítulo 3 e 13, fala que Cristo nos redimiu da maldição da lei quando se tornou maldição em nosso lugar, certo? Então, Cristo, ele nos redimiu. Também temos outra referência em Mateus, capítulo 20 e versículo 28, fala que ali Jesus dizendo que o Filho do Homem veio para dar a sua vida em resgate de muitos, né? De muitos, esses muitos aí, pessoas que estavam nas trevas, pessoas que estavam escravizadas, pessoas que estavam sofrendo, certo? E agora nós vamos ter a segunda bênção da salvação, que é a reconciliação. E o que isso significa? Significa que, por causa da morte de Cristo, o relacionamento humano com Deus foi modificado, certo? De um estado de inimizade, passando a um estado de comunhão, porque Cristo nos reconciliou por intermédio da sua morte
ele nos reconciliou com Deus, porque antes nós éramos inimigos de Deus. E Paulo vai dizer em Romanos, capítulo 5 e versículo 10, que éramos inimigos de Deus e nós fomos reconciliados com ele mediante a morte de seu filho, a morte do primogênito na cruz do Calvário. Então essa é a segunda bênção da salvação. A terceira bênção da salvação é a propiciação. E o que quer dizer isso? Significa que a ira de Deus, ela foi retirada de nós através da oferta de Cristo, né? Através do sangue que nos purificou, que nos limpou. Então, aqui é a terceira bênção da salvação. Paulo vai dizer em Romanos, no capítulo 13, versículo 25, que Deus propôs para uma propiciação pela fé no seu sangue, né? Para demonstrar sua justiça, né? Sua justiça pela remissão dos pecados antes cometido sob a paciência de Deus. Então depois você leia esse texto, né, em Romanos capítulo 5, Romanos capítulo 3, versículo 25. Depois você leia direitinho. Também vamos pegar aqui 1 João 4 e 10, diz assim, que disto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou, né? Ele nos amou primeiro. E Ele enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Então Ele tira a ira de Deus sobre nossas vidas, né? Ele tira a ira de Deus sobre nossas vidas. Também nós temos aqui o termo cristão, né? E cristão está relacionado a um seguidor de Cristo, né? Simplesmente um seguidor, um discípulo, onde eu poderia abordar aqui outras coisas. E segundo John Davis, este nome ele nasceu em Antioquia, na cidade de Antioquia, aproximadamente no ano 43, né, depois de Cristo. E esse nome foi dado aos discípulos de Cristo, pelos seus inimigos, pelas pessoas que perseguia, em sinal de desprezo. E a gente vai ver essa menção lá em Atos Apóstolos, capítulo 11, versículo 26, que fala que em Antioquia, os discípulos, pela primeira vez, foram chamados cristãos, né? E isso daí se deu por volta do ano 43 depois de Cristo. Então isso aqui está relacionado ao termo cristão. Por isso eu peguei essas duas palavras, salvação e cristão, para poder trazer um assunto aqui para vocês. Então nós podemos entender que o tema dessa lição, né, Deus apresenta salvação aos cristãos, não está ligado no sentido de redenção, certo? Mas no sentido de livramento por uma situação desagradável que tanto o povo judeu estava passando no passado e também no presente, muitos cristãos enfrentam situações adversas. Por isso o bispo ele aborda aqui um tema, né? Deus apresenta salvação ao cristão. E eu acredito que o bispo Abner, ele usa esse termo, né? Esse termo aqui, cristão, justamente para nos trazer um entendimento mais amplo, certo? Mais amplo, porque nós sabemos que os judeus daquela época não eram cristãos, né? Isso aí nós sabemos. Então,
ele utiliza aqui esse termo, ele utiliza esse termo mais amplo para que a gente venha entender, né, acerca do livramento que Deus deu ali para o povo judeu e também dá para a gente nos dias atuais. Porém, como o assunto aqui ele está ligado a livramento, né, ao povo judeu da época, e também uma série de bênçãos, né, da parte de Deus, aí o bispo Abne, ele prevalece desse tema, repito novamente, de uma forma ampla, né, Deus apresenta a salvação ao cristão para que eu, como aluno, venha compreender que essa salvação, né, que até o evangelista hoje no grupo, o evangelista Marcelo Miranda, falou sobre uma salvação parcial. Essa salvação parcial foi tanto para o judeu como é para o dia presente. E aqui no primeiro tópico, o bispo Abne ele vai abordar a bondade de Deus é eminente, né? Ele aborda aqui a bondade de Deus é eminente. Eu até expliquei essa questão, mas eu quero trazer outro assunto. Como é um subsídio, eu quero trazer outro assunto. Então veja bem, o que significa a palavra bondade, né? Para você o que significa? Bom, bondade está relacionado a algo que é bom. Também nós podemos aplicar ou atribuir uma pessoa que faz o bem. Isso está ligado à bondade, certo? Então, a palavra em si é justamente isso. Agora eu faço uma pergunta a você, nesse exato momento. Existe algum ser humano bom na face da Terra? Se você não deu like, aproveita, já deixa seu like, se inscreve no canal, aí nesse nomezinho vermelho inscrever-se. Pergunto a você, existe algum ser bom na face dessa terra? Se você disser que existe, é porque essa bondade não parte dele, mas parte de Deus, certo? Essa não é uma bondade dele. Porque quando o homem ele abre o seu coração para Deus, Deus entra. Apocalipse capítulo 3, versículo 20, diz assim, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, ele comigo. Então, a bondade do homem não é dele. A bondade do homem vem de Deus, né? O jovem rico disse, bom mestre, o que farei para obter, para receber a vida eterna? Jesus disse assim, por que você me chama de bom? Né? Então, essa bondade é exclusiva do Senhor Deus. E nós temos que entender que bondade é um atributo moral de Deus e também inclui amor, misericórdia e graça, certo? Então, se alguém te fez uma bondade, é porque Deus moveu o coração dele ao teu favor. Porque o homem é mau desde a sua meninice, tá ok? Desde a sua meninice o homem é mau. Agora, Deus é bom. Deus é magnífico. Tem um texto sagrado que vai nos falar, mesmo assim, sobre esta bondade de Deus. No Salmo 25 e versículo 8. Né? Ele diz assim, bom e reto é o Senhor, pelo que ensina o caminho aos pecadores. Então Deus, ele é bom. Na mitologia grega, havia os deuses bons e os deuses maus. Isso era na mitologia grega e até hoje é ensinado, né? Essa mitologia dos deuses bons e dos deuses maus. Porém, o nosso Deus, ele é absolutamente bom, tanto para aqueles que se inclinam para ele, né? Que abre o coração, como para aqueles que não se inclinam, para aqueles que já são ruim mesmo, que não abre o coração para Deus de jeito nenhum. Mas Deus, ele é bom, tanto
para aquela pessoa que se inclina a Deus, quanto para aquela pessoa que não se inclina a Ele, certo? Então, em Deus não existe nenhuma faceta de maldade, né? Nós sabemos disso como um pesquisador e um aprendiz, eu quanto você, nós sabemos que em Deus não existe nenhuma uma faceta de maldade. Tiago, capítulo 1, versículo 17, diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo o Pai das luzes, em que não há mudança nem sombra de variação. É o Deus Todo-Poderoso, o Deus bondoso, o Deus amoroso, o Deus misericordioso, o Deus cheio de graça. Já no 1.2, o Bispo Abner ele vai abordar um Deus Todo-Poderoso, né, que eu acredito que esse tema a gente vai até estudar os atributos de Deus na outra lição, a gente vai se aprofundar mais. Então, todo-poderoso aqui é um atributo natural de Deus, né? Um Deus todo-poderoso. Todo-poderoso aqui é um atributo natural de Deus. Por exemplo, se você pega o Salmo 91, que é um salmo citado de cor por muitos, Salmo 91:1, fala que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Todo-Poderoso, a sombra do Onipotente, que é o Todo-Poderoso, descansará. Isso é um atributo natural de Deus, certo? É um atributo natural da pessoa de Deus. Então, veja bem, tanto na Septuaginta quanto no Novo Testamento, se você pega El Shaddai, é traduzido como Pantocrato. Pantocrato. E Pantocrato quer dizer o Deus Todo-Poderoso, ou seja, o Todo-Poderoso, o Onipotente. Aqui é um atributo natural do Deus Onipotente, o Deus Todo-Poderoso, né? El Shaddai. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 18, Paulo diz: e lhes sereis pai, e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso, certo? Mais uma vez, se reportando aqui ao atributo natural de Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Pantocrato. Em Apocalipse, no capítulo, Apocalipse, capítulo 1 e versículo 8, diz: eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, o que é, o que era, o que há de vir, o Todo-Poderoso. Atributo de Deus, né? O atributo do Deus Todo-Poderoso. Apocalipse 4 e 8 vai dizer que cada um deles tinha 6 asas e eram cheios de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas. E dia e noite esses seres repetiam sem cessar: Santo, 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 o Deus Todo-Poderoso, que é e que era e que há de vir. Atributo natural de Deus, o Deus Todo-Poderoso, certo? Então, essa onipotência de Deus está vinculada ao atributo da sua independência. Deixa eu dar aqui um exemplo. Deus não existe, você sabia disso? Deus não existe. Deus não existe. Sabe por que Deus não existe? Porque Ele é a própria existência. Quem foi que criou Deus? Então Deus não existe. Quem existe somos nós.
Nós somos seres mortais, nós somos seres criados, então nós existe. Para uma pessoa existir, alguém tem que criar ele. Deus é a própria existência, entendeu? Deus é a própria existência, é o Todo-Poderoso, é o Onipotente. Então, quando nos reportamos à onipotência de Deus, vem logo a ideia na nossa mente que uma certa influência infinita e absoluta que mantém sob o controle de todas as coisas, em todo o tempo e em todos os lugares. Então isso é a onipotência do Deus Todo-Poderoso. Então era esse o comentário, né? Esse auxílio ao professor que eu queria deixar aqui para vocês, esse conteúdo. Se você gostou desse conteúdo, desse subsídio, deixa o seu like, tá? Deixa o seu like. Nos ajude em oração. Continue orando por nós. Também se inscreva no nosso canal. Ajude esse canal a crescer. Para que assim a gente venha alcançar mais pessoas. E repito, eu sou um aprendiz.